Fala aí, galera, primeiramente bom dia, meu nome é Matheus Jossiluzzi, eu sou aluno do segundo período de Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal Fluminense. Estou cursando a disciplina de Introdução à Ciência dos Materiais e hoje, como primeiro integrante, eu vou falar sobre as propriedades da liga metálica do latão. Então, retomando sobre as características do material da liga metálica latão, o que a gente pode analisar? A gente pode analisar que o material latão ele é uma liga metálica que ele possui uma propriedade dúctil, ou seja, ele é um material pouco duro, o que também significa que ele é maleável, ou seja, ele sofre uma deformação pelo fato dessa maleabilidade existir nele, né, quando ele sofre alguma pressão, mas ao mesmo tempo ele não se rompe, ele não se quebra, ao contrário de outros materiais que são duros, como objetos cerâmicos. Né. Outra coisa que a gente pode analisar também é que é um material que ele é, pelo incrível que pareça, apesar de ser uma liga metálica, ele confere mais uma propriedade que faz com que ele seja pouco reativo ao meio externo. Ou seja, que lembra até mesmo os objetos cerâmicos, que são duros, quebradiços, né, extremamente duros, né, não possuem maleabilidade, acabam se rompendo facilmente, mas em compensação eles também têm um certo isolamento que faz com que eles não sejam reativos aos meios externos. Agora, a liga metálica geralmente é muito reativa. Por exemplo, se você deixar uma barra de ferro na beira do mar, se passar um tempo, ela vai se oxidar e vai ficar totalmente quebradiça. O material cerâmico não. Só que no caso dessa liga metálica do latão, né, ela é um intermédio entre uma inocuidade de um material cerâmico, né, em relação a agentes externos, né, de corrosão, quanto a extrema reatividade de um material metálico, o que é muito interessante, confere uma propriedade bem interessante. Outra coisa interessante que é muito bacana a gente analisar é que o latão ele também possui uma condutividade térmica e elétrica, consequentemente, né, bem grande, pelo fato do que, como ele é composto, como ele é uma liga metálica, né, ele é composto essencialmente por dois metais, e então significa que vai ser um material que vai possuir características de metais, ou seja, uma condutividade térmica e elétrica elevada. Eu vou colocar uma imagem para vocês verem, né, enquanto vocês estão ouvindo minha voz, que é que vai ser um modelo de ligação metálica onde os elétrons estão livres e eles estão em circulação muito intensa. Outra coisa interessante, mesmo ele sendo o intermédio desses dois tipos de reatividade, de um objeto cerâmico e um objeto metálico, que a gente pode analisar também de maneira muito interessante é o fato de que ele também, de certa forma, ele reage, mesmo que seja pouco. Então, se você deixar, por exemplo, um cubo da liga metálica latão no meio externo durante um bom tempo, você vai reparar que ele vai escurecendo, mas de uma velocidade mais lenta do que se fosse uma barra de ferro, entendeu? Ou então de um aço comum, né, um aço carbono. Por quê? Ele também possui uma reatividade mesmo que seja mínima. Se você polir esse cubo, você pode reparar que você vai eliminar essa camada externa um pouco mais fina e você vai conseguir analisar de que ele é um material muito brilhoso, né? Então ele vai apresentar um aspecto lustroso, o que confere a ele essa propriedade também. Porque esse material ele ainda não vai ter reagido mesmo que minimamente com esses agentes externos. Isso vai fazer com que ele realmente se aparente como ele realmente é na sua forma interior. Bom dia, galera, meu nome é Gabriel Matias e eu faço parte do curso de Engenharia de Controle e Automação. Vou falar um pouco do processo de fabricação do latão. O processo de fabricação do latão se constitui com o aquecimento do cobre em uma alta temperatura, misturando-se a zinco aquecido também em uma certa temperatura. Dependendo do tipo de material que você quer formar com latão, do tipo específico do latão, você pode acrescentar outros tipos de metais à composição do cobre e do zinco, deixando assim o latão de uma forma mais resistente, dependendo do tipo que você... Então, galera, agora eu vou falar um pouco sobre a aplicação do latão. O latão pode ser aplicado em várias áreas da engenharia, tais como os materiais medalha, moeda, cartuchos de armas, questão de decoração de casa, porta, por exemplo. Rebites, por exemplo, também, que são acoplados na carteira escolar. Zippers de calça, essas coisas assim, são alguns dos tipos de latão que podem ser usados. Então, ele pode ser aplicado tanto no grupo doméstico, por exemplo, como as aplicações de decorações, como em questão de empresas de automóveis, por exemplo, como peças grandes e tal. O latão é muito comum ser usado também para essas peças automobilísticas, sendo usado também muito em construções civis.